Oi, oi, pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês este anjinho. Eu postei lá uns dias atrás, né, que caso vocês quisessem, eu poderia estar fazendo o passo a passo desse aplique. Ele mede, vou mostrar aqui, 6,5, sem a coroa, na base. Essa base é de 3 milímetros, ele mede 6,5. E eu vou estar mostrando o passo a passo dele hoje. Vou começar pelo corpo, porque na verdade, eu já até fiz aqui, antes disso, essas mãozinhas. Que é essencial que esteja um pouco mais firme para poder estar aplicando nos bracinhos, né? Então, eu já adiantei e fiz as mãozinhas. É uma gotinha de massa, deixa eu ver. É muito pouquinho. 0,2. Faz a mãozinha. Eu vou ensinar aqui pra vocês. Vou pegar um pouco dessa massa branca. 0,4. Pronto, 0,2. Faz uma bolinha aqui na pontinha do dedo, ó. Faz tipo uma coxinha. Dá uma amassada. Amassou. É como se fosse uma coxinha amassada. Aqui, vocês vão pegar a esteca. Fazer uma marcação. Assim. Feita essa marcação, dá uma torcidinha assim pra ficar arredondado. Arruma direitinho. E já temos aqui uma mãozinha. Do outro lado, dá o corte na parte de baixo, né? Se for nesse mesmo sentido, porque as mãozinhas, ela tem que ficar uma de um lado, né? E outra do outro. Aí, reserva. Vamos fazer o corpo. O corpo são 10 graminhas de massa. Vamos ver aqui. 10 graminhas de massa. Vocês vão sovar um pouco. Uma boa sovada. Tipo uma coxinha. A partir dessa coxinha, pressiona sobre a mesa. Vai arrumando, alisando para ficar bem lisinho, para não ficar nenhuma marcação, né? Às vezes a digital, a minha mesma é bem marcada, então tem que ter esse cuidado para não ficar. Se ficou muito aberto, fecha um pouco. E o formato é esse. Dá uma pressionada aqui para ele não estufar depois e acabar ficando com defeito. Esse aqui tem que ficar com 3,5. 3,5 centímetros. E aqui no centro, você vai pegar uma esteca, dá uma pressionada aqui, que é onde vai encaixar o pescoço. Arruma direitinho. Tenta fazer com que fique tudo uniformezinho, os laterais, para ficar bem bonitinho. Porque o acabamento conta muito. E aqui, tem umas marcações aqui, tá vendo? Aqui. Eu vou fazer como tá esse já pronto, mas fica a gosto de vocês. Se acha que fica bom, se não fica. Aí aqui a gente já vai pegar um pouquinho de massa marrom pra fazer o pescoço. O pescocinho dele. Eu não sei bem quanto seria, mas vamos fazer um rolinho aqui. Depois eu vou medir pra vocês. Vou fazer um rolinho. Um rolinho que fique bom aqui no lugar que foi. Tá vendo? É mais ou menos 0,4, mas depois vai cortar um pouco em cima. 0,4, 0,3. E vamos passar uma colinha. Acertar direitinho o pescoço. Dá uma acertadinha aqui. Deixa mais ou menos 1 centímetro de pescoço. Mais ou menos. Porque aí eu vou encaixar o palito e aí a tendência já é ele descer um pouquinho mais. Onde vai ficar bom. Fica pequeno. Olha só.
E tá bom. Viu só? Olha. Agora, vamos fazer a cabeça. A cabeça, eu separei aqui 12 gramas para a cabeça. 12 gramas. Ela pode ser manual ou com molde. O molde que eu usei foi esse daqui. Ele é um molde que... Esse molde é do Mundo Bita. A parte mais larga aqui em cima mede 2,5. 2,5 por 2,8, mais ou menos. Mas ele pega a mesma quantidade de massa. 12 gramas também. Eu vou mostrar aqui pra vocês manual. Quero que seja tudo manual, porque nem todo mundo tem molde. Então, já facilita. Faz uma bolinha. Dá uma leve achatadinha. Minha mão tá grudando. Só um minuto. Uma leve achatada. E aqui, ó. Tenta deixar um pouquinho oval. Um pouquinho só. E aí, faz aquela marcação. Mais na parte de baixo do que de cima. Um pouco mais para baixo do que para cima. Abaixo do meio um pouco. Pressiona. Se você quiser um rostinho mais comprido, você faz mais ou menos assim mesmo. Deixa assim. Se você quiser um rostinho mais arredondado, dá uma pressionada de cima para baixo. Eu acho que assim fica bom. Não precisa se preocupar com isso aqui, porque o cabelo vai cobrir. Esse aqui eu fiz com molde. Esse vai ser sem molde. Parece que tá muito grande, mas o biscuit encolhe. Imagino que vocês que trabalham com biscuit já sabem disso, né? E quem não sabe, tá começando agora, o biscuit ele encolhe até 30% depois de seco. Olha. Opa. Aqui no centro, eu dou uma empurradinha pra cima pra formar o nariz. Formar o narizinho dele. Dele ou dela, né? Porque a partir daqui também pode sair uma menina. Né? Uma anjinha. Narizinho pronto. Marcador de boca. Se vocês tiverem um marcador de boca aí, eu tenho esse daqui. Mas se vocês não tiverem, tenta ver um acetato. Vocês cortam no tamanho que vocês quiserem. Tipo, nessa mais ou menos o tamanho da boca que vocês quiserem. Dar aquela arredondadinha, sem deixar ficar com tudo. Esse aqui tá um pouco amassado. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Você veja o tamanho que vocês quiserem. Corta e vai lá e encaixa. Que fica mais ou menos isso aqui. Eu vou fazer com isso aqui. E aqui. Vou colocar os olhos. Eu vou usar olhos resinados. Os olhos que eu vou usar aqui são esses daqui, ó. Referência 343, PP, esse é da Mônica Artes. Já tem muito tempo que eu comprei esses olhos, né? Não sei nem se às vezes sai de fabricação, né? Eu não sei, mas a referência é essa. E aqui, eu vou estar colocando eles. Eu coloco aqui, mais ou menos no cantinho da boca. Eu acho um pouco difícil pra mim, porque eu não tenho pinça, mas pra quem já tem habilidade aí, quem tá começando agora, vai com calma, vai devagarzinho, mede direitinho primeiro, colocou no lugar, tá ok, tá no lugar certinho, vai lá e dá uma pressionada. Dá uma pressionada, porque depois de seco, pra ele não soltar. Pressionou, tá bonitinho. A orelhinha. Vou fazer aqui a orelhinha com vocês. Tem um pouquinho de massa aqui. A orelha, gente, eu diria que não tem nem como medir de tão pequenininha que é, né? É só uma bolinha. Eu costumo botar, né? Uma bolinha bem pequenininha. Muito pequenininha. É só o cuidado mesmo de ser igual os tamanhos. Vamos ver aqui. A massa estando ainda mole, como tá aqui, eu não uso cola. Eu só dou uma arredondadinha de um lado pra ficar em formato de uma... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Uma coxinha.
uma mini coxinha e coloco aqui na altura do nariz e os olhos. Aqui eu faço a mesma coisa. E encaixo aqui. Ficou bom? Olha assim por cima. Tudo certinho. No vídeo tá dando a impressão que essa daqui está um pouco mais... É por causa do vídeo, mas tá certo, viu? Aqui eu uso esse pincel. E dou uma pressionada. Aqui. E aqui também. E aí ficou a orelhinha no lugar. Vamos reservar aqui, colocar um palito. Aliás, não precisa nem colocar um palito, basta dar uma marcadinha. Lá na hora de encaixar lá, já tá um furinho aqui. Depois fazer a maquiagem e a pintura da sobrancelha, né? Aqui. As asas. As asas eu fiz de duas formas. Esse daqui eu fiz com esse cortador, que é da Blue Star. Não tem a numeração, mas esse é o menor. Esse é o menor e eu fiz com o segundo menor. Eu vou mostrar aqui como foi que eu fiz. Eu abri a massa na espessura de 3 milímetros, mais ou menos. Quem tiver a régua, usa a régua. Eu não vou usar a régua aqui porque tá um pouco apertado aqui para meu espaço. Mas é de 3 milímetros. Se você tiver um bom olho, né, vai fazer direitinho. Eu fiz com 3 milímetros. Eu aqui cortei. Quiser usar um olhinho pra soltar mais fácil, né, desmoldar, ótimo. Aí aqui dá pra fazer 2 pares de asas. Eu marquei aqui, que é o centro, e aqui, que é o outro centro. Então, eu aqui cortei. Como eu vou fazer só um par aqui, eu vou descartar o outro. E aqui no outro centro, bem no meiozinho. Dá uma ajustadinha aqui, umas acertadinhas. Dá uma puxadinha pra cima. Aqui, eu já faço as marcações. Viu só? Já faço as marcações. Arrumo aqui direitinho. Olha só. Dá uma alisadinha nas pontinhas. Isso aqui não precisa se preocupar, porque vai ficar nas costas, ó. E a outra eu faço do mesmo jeito, só que observando os lados. Essa de um lado e essa do outro. Dá uma puxadinha em formato de asa. Aqui, ajeitando e... Só. O que é que acontece? Olha só. Se vocês quiserem fazer só isso aqui, sem precisar cortar tudo, fica bom também. Na hora de aplicar, fica bom. Só ajeitar aqui. Dá aquele formatinho, como no outro, né? Aqui, aquele formato também de asa. Fiz aqui. Isso, gente, é para quem não tem o molde ou cortador de asa, né? Essa é uma opção. Quem tem seu cortador, quem tem seu molde, use seu molde. Olha, depois. Aí já fica assim a parte de trás, olha como ficaria a parte de trás. Aplica. Fica mais arrumado, né? Mas eu vou fazer assim solta mesmo. Saiu melhor, eu vou fazer solta. E eu vou reservar isso aqui. Reservar. A pombinha. A pombinha. Eu usei um molde, que é esse aqui. Já até coloquei. Quem tiver esse molde é a menor. Aí eu já pus aqui. E essa é a pombinha. Pra quem não tem o molde, eu fiz uma tentativa aqui que não ficou mal, não. Ficou bom. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui. 0,6. 0,6. Dá uma amassadinha. Aqui, na bolinha, vocês vão pegar a ponta embaixo pra puxar o rabinho.
Olha, olha. Dá uma pressionada. Essa parte aqui fica mais fininha. E aqui, vocês podem estar puxando assim pra fazer a cabeça. Olha. É como se fosse um peixinho, sei lá, algo do tipo. E aqui, puxa, pra fazer uma espécie de cabeça já com bico. Porque ela não tem exatamente o formato, né, da cabeça. Tem uma pontinha com bico. Então, para quem não tem molde, não tem nada, eu acho que é muito bom. Aqui, o rabinho tem que ficar bem espalhadinho. Dá uma puxadinha pra frente. E tenta jogar aqui um pouquinho, ó. Dá uma pressionada. Pra marcar um pouco o pescoço. E baixa aqui pra frente. Essa é só uma sugestão. Vocês não são obrigados a fazer isso. Aqui, marcou. Se derem pra vocês terem um pouquinho mais de cuidado aqui, porque aqui vai acabar demorando o vídeo, mas tem um pouquinho de cuidado aqui pra ficar bem fininho. Minha mão saiu aí um pouco, mas olha só. Eu não acho trabalhoso, eu acho que se começar certo, termina certinho. Olha só. Aí, as asinhas. As asas é uma bolinha, tá? Uma bolinha bem pequena, que eu vou pôr aqui. 0,1. 0,1. Faz uma bolinha, uma coxinha, amassa, tira as digitais, puxa para dar o formato de asa. Puxou para dar o formato de asa. Faz as marcações. Faz as marcações. A outra, a mesma coisa. Coxinha. Coxinha. Aperta, puxa para o outro lado. Tá vendo? Puxou para o outro lado. Faz as marcações no sentido contrário ao primeiro. E passa uma colinha. Vamos passar uma colinha. E vamos aplicar. É tão delicado que dá até medo de pegar. Olha aí. Aqui atrás não precisa se preocupar, porque vai ficar aqui, né? Então, vai ficar aqui na frente. Olha aí. Dá uma pressionadinha assim, se vocês acharem que ficaram muito comprida, dá uma pressionadinha. Vai. Enfim, se vocês não quiserem ter esse trabalho, gente, aqui, usa só o terço. Bote as mãozinhas grudadinhas, uma na outra, coladinhas, e vem com o terço e põe. Agora, vamos fazer as mãozinhas, os braços, os bracinhos dele. Vou pegar aqui 1,5 para cada braço. 1,5. 1,5. Sola um pouco. Bolinha. Olha. Aqui vocês afinam bem mais. Tá vendo o formato? Afinam, dá uma torcidinha. Uma leve torcida. E aqui é só fazer isso aqui. Olha. Só fazer isso. Aqui os bracinhos não tem muito segredo, não. Vamos fazer o outro.
Aqui também. Já pro outro lado. Torceu. E foi. Os bracinhos. Acho que 2 centímetros. Mais ou menos 2 centímetros. Vocês tentam só pôr o mesmo tamanho, tanto para um quanto para outro, para não ficar desigual. E aqui é onde entra a mãozinha que a gente fez no início, né? Corta um pouquinho aqui. Corta mais um pouquinho aqui. Põe uma colinha. Acho que foi demais. Uma colinha. E vamos ver os lados, né? Esse braço é para aqui. Vocês ajeitam direitinho. E esse aqui. Encaixa direitinho. Dá uma pressionadinha. Sempre ajeitando aqui, depois vai ser isso aqui. A gente já pode colar. Vamos ver aqui, de um lado, do outro. Pega os dois, posiciona, ajeita direitinho. Ai, meu Deus, fugiu do vídeo. Aqui. Ajeita direitinho a parte de trás para ficar bom. Vamos ajeitar aqui essas mãozinhas. Com cuidado para não fugir do lugar. Normalmente, eu deixo a pombinha secar primeiro, antes de aplicar aqui. Mas eu deixo os bracinhos assim. E antes de secar totalmente, eu aplico ela. Vamos colocar as asas também, que eu costumo deixar secar um pouco mais, mas para vocês verem como é, aí eu já vou colocar. Então, faço uma colinha aqui. Vou aqui atrás, posiciono. Na altura do colarinho. Vejo se está certo. Coloco junto. Deixa eu acertar aqui. Pressiono. Ajeito a asa. Ajeito a asinha. Sempre mexendo aqui nas mãozinhas. Vai ficar certinho. Se vocês quiserem deixar mais bonitinho, mais arrumadinho, vocês passam o pincel aí atrás. Deixa eu limpar o meu. Aqui. Eu acho que o acabamento é tudo. Né? Bem acabadinho, bem certinho, tudo no lugarzinho. Se vocês quiserem, podem pôr ele assim, deitadinho por um tempo, mas depois levanta para a asa, não ficar muito para trás. E aqui vamos fazer o teste da cabeça. Olha só. Esse daqui, esse tom, não é o mesmo esse. Esse aqui é um tom de pele mais claro. Eu usei esse aqui só pra gravar mesmo, mas é um tom de pele um pouco mais moreno. Mas isso aí fica a gosto de vocês. Aqui o anjinho. Deixa eu tentar mudar aqui. Pra vocês verem. Dá pra ver melhor, não sei. Então. Aqui depois, o que vai ser feito? O encaixe da pombinha aqui entre os dedinhos polegar. Olha só. O detalhe conta muito. Vocês encaixam entre os polegares, dá uma pressionadinha, por isso que não pode estar totalmente seco. Dá uma pressionadinha. Tem que usar cola, viu, gente? Eu não usei cola aqui porque tem um resto de cola aqui que saiu um pouco, então vai fixar. Olha só. Olha aí. Quando fica encaixadinho entre os dedinhos dele, os polegares, dá outro charmezinho. Aqui. O ideal é esperar o corpo secar um pouco para ela estar fazendo tudo isso, certo? Se vocês puderem fazer isso, deixa o corpo secar até de um dia para o outro. E aí vocês fazem o corpo, faz a cabeça, e no dia seguinte vocês fazem todos esses detalhes aí que eu falei. A mãozinha também pode ser feita no primeiro dia. Então só depois vocês fazem isso. Eu tô fazendo aqui porque eu tô fazendo tudo de uma vez.
Agora eu vou dar uma pausazinha aqui, mas ainda nesse vídeo eu vou fazer o cabelinho dele. Só vou dar uma pausa pra secar um pouco. E aí eu finalizo pra vocês. Gente, dei uma pausa. A cabeça já está bem sequinha já, né? O corpo também. Eu até marquei aqui com lápis no lugar da sobrancelha. Pra você, se você não tiver muita habilidade, eu mesmo não tenho tanta. Então eu marco pra poder fazer a sobrancelha. Aqui. Feito isso, vamos colar aqui o pescoço. Meu pincel, gente, eu esqueci. Fora acabou endurecendo a cerda. Mas tá dando pra usar assim mesmo. E agora a gente vai fazer o cabelo. Mas tenha cuidado pra ter certeza que a sobrancelha tenha secado totalmente. Essa tinta é uma tinta acrílica fosca. Foi essa daqui que eu usei. Eu até gosto pra esses tons. A siena natural. Siena natural fumê. Fumê. Na parte do cabelo, essa parte de trás, vamos pegar. Deixa eu ver aqui. Eu já deixei separado. 4,9, uns 5 gramas de massa. Mais ou menos 5 gramas, 4,9 aqui. Vamos dar uma sovada. Eu gosto de fazer isso aqui, uma amassadinha. E vamos passar cola nessa parte de trás. Como o pincel tá duro, não tá me ajudando em nada, mas dá pra fazer. E aqui, encaixou? Vocês puxam até esse alinhamento aqui da orelha. Tendo cuidado pra encaixar direitinho nessa parte de trás aqui. Pra ficar bem arrumadinho. Pode puxar um pouquinho mais pra frente da orelha. Só um pouquinho. Não muito. Esse daqui eu fiz esses detalhezinhos aqui, mas eu não gostei muito não. Então, eu vou tentar fazer normalzinho. Aqui, essa frente aqui não precisa ter muito... Só tenho cuidado aqui na orelha, pra ficar direitinho. E essa parte aqui, cuidando também da parte daqui de baixo. Pra ficar certinho. Alisa pra tirar as digitais. Feito isso, olha o que eu falei, a importância de dar aquela pressionada aqui. Ficar em pé. A parte da franja, essa franja aqui, é 1,5 grama. Vou mostrar pra vocês. 1,5 grama. 1,5 grama. Se vocês quiserem fazer esse detalhezinho aqui, o que vocês vão fazer? Vocês podem tirar e fazer já a mechinha. Já faz a mechinha. E agora, vamos fazer uma coxinha alongada. Uma coxinha alongada. Essa coxinha
uns 3 centímetros. Dá uma puxadinha, vai para uns 3 centímetros e aí dá uma pressionada. Dá uma pressionada. Para que ela venha sair daqui e chegar até o lateral. Isso aí vocês podem estar puxando também, né? Vocês podem estar puxando. Eu acho que ficou muito. Mas enfim, vocês vão medindo aí. Esse aqui agora ficou 3,8 para 4. Esse é o meu primeiro vídeo. Gostaria que vocês comentassem sobre o vídeo, falassem alguma coisa aí, dessem um like. Se não quiser comentar, curte. Envie um coraçãozinho para que eu possa trazer mais conteúdos como esse aqui para vocês, certo? Aqui, gente, se vocês quiserem, tem uma impressão aqui que a franja não saiu. Enfim, eu vou empurrar ela aqui e vou tentar encaixar de uma outra forma. Bisco é isso. Ou talvez, não. Vamos fazer direito. Vamos fazer direito. Vou fazer de uma outra forma. Salva. Dá uma boa pressionada, se possível até uma basezinha. Pressiona. Faça as marcações. Dá um corte aqui. E puxa aqui. E aí a gente vê como vai ficar. Pressiona direitinho. Se vocês quiserem fazer umas marcações aqui, pode fazer também. Não tem problema nenhum. Dá a impressão que essa parte de cima tá muito grande, mas ela vai encolher um pouquinho. Até gostei mais desse. Ela vai encolher um pouco e aí vai ficar num tamanho bom. Vamos lá. A auréola, gente, eu fiz. Cadê o arame? Aqui. Com esse arame. Ele é bem fininho, bem molinho. Só que o que acontece? Tem o arame já pronto, já vende o arame já pronto, é o arame torcido. Que é o de... Eu vou dar uma olhadinha aqui. Pelo que eu entendi aqui na descrição, que eu vi em um desses sites, é 7 milímetros já torcido. 7 milímetros não, 0,7 milímetros. Eu acredito que seja isso mesmo, menos de 1 milímetro. Então, o que é que acontece? Se você não tem o arame já torcido, eu vou te ensinar a fazer. Você vai pegar esse arame aqui. Você pode já fazer o anel com o suporte, seja com algo redondo, né? E dar aquela volta. E aqui já torcer e fazer a areola. Ou então, fazer como eu fiz aqui. Eu peguei 17 centímetros e meio desse arame. Torci ao meio, dividi ao meio. E aqui, eu fui torcendo com o auxílio de uma esteca de ferro. Essa estequinha de ferro. Eu fui torcendo. É super prático e rápido, ó. Mas eu acho que é melhor já
comprar pronto. Bem mais prático. Imagine fazer isso aqui em quantidade. Então, torceu. Aqui. Eu nem preciso muito aqui de muito suporte. Eu já encaixo aqui dentro. Encaixei, virei, ajeitei. Não tem muito segredo, porque depois de torcida ele já fica mais firme. Então, possibilita um pouco. Né? Mas se você tiver algo redondo que encaixe bem certinho no tamanho, fica ótimo. Fica mais perfeito, né? Aqui, ele tem mais ou menos 1,8, até 2 centímetros fica bom. Esse aqui vai ficar um pouquinho, deixa eu ver. Mais ou menos 2 centímetros de diâmetro. Nessa base aí. Então, aqui, eu dou uma apertadinha aqui. Se tiver um alicate, melhor, né? E aqui, o que é que eu faço? Eu já dou aquele furo. Parte de cima da cabeça. Bem aqui. Passo uma cola. Se você tiver aquela cola, esta cola aqui, melhor. Que é apropriada já para metal. Mas eu uso essa cola branca para artesanato e dá super certo. Aqui você vai precisar da ajuda para encaixar. Às vezes com a própria mão dá, mas como a cabeça já está um pouco seca, então dá um pouco mais de trabalho. E aqui, ter o cuidado de ajeitar, né? Dar um bom acabamento para não ficar feio. Esse aqui eu acabei fazendo por amostra e não tive tanto cuidado, mas tô mostrando para vocês que tem que fazer assim, dessa forma. Vamos fazer a maquiagemzinha dele. Vocês podem estar usando esse, né? Que é o efeito mate. Esse pozinho, ou então maquiagem que você tiver aí. Eu gosto muito desse blush aqui, e eu vou usar ele. Tenho cuidado de tirar um pouco, né, e aplicar. Se tratando de menino, tem que ter cuidado para não carregar muito. Eu gosto desse blush, porque ele é bem fraquinho, ele não carrega muito logo de cara, ele vai aos poucos, e ele fixa bem. Não sei se tá dando para vocês verem. E é isso, gente. Essa foi a aula do anjinho. Se vocês quiserem mais, como eu disse, conteúdo como esse, dá um like, comenta, né? Se não quiser comentar, põe um coração, né? Curte, para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Aqui ele ficou com 6,5. 6,5 da cabeça. Da auréola fica com 7,5, um pouquinho mais de 7,5. E a base, assim, eu pintei dessa forma, foi quase que por acaso, porque o cliente me pediu a base toda dourada. E como esse era para amostra, eu quis fazer diferente. Eu usei a massa natural, essa massa aqui não é tingida, ela é natural. Eu achei que o contraste ficou bom. E abri com a régua de 3, com esse cortador aqui. Esse cortador, ou pode ser um cortador que você tiver aí. É só você medir e ver qual fica bom o tamanho. A espessura foi de 3 milímetros, né? Eu dei uma pintadinha aqui com dourado. E assim ficou. Você pode estar fazendo menino, menina, colocando a base rosa, colocando a base azul, a gosto do cliente, a seu gosto também, né? Se você quiser vender por pronta entrega, às vezes a gente faz nosso gosto e põe lá. Ficamos por aqui e até a próxima.